Bom, eu acho que o convidado de hoje dispensa qualquer apresentação. Eu comecei a ouvi-lo há uns 15 anos atrás. Eu assistia os vídeos dele e pensava, meu, quem é esse cara? De onde ele tirou essas coisas? Como ele tem permissão para dizer tudo isso em público? Eu ouvi também os testemunhos dele, os milagres pelos quais ele passou e as pesquisas que ele fez. É tudo impressionante. Eu postei no Facebook que ele viria ao nosso programa e lá nos comentários muitas pessoas disseram que eram adventistas do sétimo dia por causa do ministério dele, dos ensinamentos que ele transmitiu. E isso é muito legal. E os vídeos que ele tem divulgado têm alcançado muitas pessoas para Cristo no mundo todo. Mas, sem mais delongas, vamos trazer o nosso grande convidado ao programa. Professor Walter vai. Como vai? Eu vou bem, e você? Muito obrigado por ter aceitado. Sim, nós agradecemos muito pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo conosco. Mas vamos começar com uma oração e iniciar o programa. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre o Senhor. E tu disseste que na multidão de conselhos está a sabedoria. E nós pedimos que a tua sabedoria esteja conosco hoje por meio do irmão Walter White. Que o povo de Deus seja alimentado, que possamos encontrar coragem, força espiritual, porque precisamos muito dela para prosseguir em nossa jornada de fé. Abençoa-nos, nós pedimos, assuma o controle da internet agora, das ondas de rádio, de toda a tecnologia e usa-nos como um canal para ministrar aos corações das pessoas que estão nos ouvindo. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de perguntar se houve algum ministério da Igreja Adventista, ou igreja específica, ou pessoa específica que o ajudou a entender que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Bem, eu havia entrado em contato com um carpinteiro que também era marceneiro. Ele fazia cozinhas planejadas e eu estava reformando minha casa na época. Ele me deu um panfleto que basicamente dizia que a Igreja Católica Romana havia mudado os mandamentos de Deus. Ele me deu um panfleto contendo 3 conjuntos de mandamentos. Um era do Catecismo Católico, outro da Bíblia e o outro um trecho do Catecismo Luterano. E tanto a versão luterana quanto a católica eram diferentes da versão bíblica. Foi assim que tudo começou, e ele passou a me dar alguns estudos bíblicos. Na primeira vez que ele veio à minha casa, passamos a noite inteira juntos. Estudamos Daniel, Apocalipse em uma única noite. Nós basicamente nem dormimos. E a partir daí comecei a me envolver com algumas pessoas da igreja. Naquela época não existiam ministérios independentes dentro do mundo adventista. A mensagem era transmitida pela igreja em si. Mas as coisas meio que mudaram nos últimos tempos. Assim, os ministérios adventistas independentes começaram muito mais tarde, porque sentiam que talvez não se estivesse fazendo o suficiente para divulgar essa mensagem. E foi assim que aconteceu. Essa pessoa teve um papel muito importante em minha experiência inicial como adventista. E, bem, eu tive que aprender certas coisas meio que por acaso. Por exemplo, me batizaram sem ter me dito nada sobre o espírito de profecia. Eu só ouvi a respeito dele sem querer depois do meu batismo. Me falaram de uma tal de Ellen White depois. Por todo aquele tempo, ninguém havia me dado instrução sobre reforma de saúde ou qualquer coisa do tipo. Eu fui percebendo sozinho, eu fui notando que alguns deles eram estranhos, eles só comiam mato. Então eu tive que aprender essas coisas sozinho. E eu tive experiências interessantes. Certa vez eu estava em uma fazenda e lá minha esposa e eu acabamos nos convencendo de que não era certo bebermos álcool. E vejam, eu tinha uma adega enorme na minha casa, cheia de vinhos finos e coisas do tipo.
Do nada a gente começou a sentir que aquilo estava errado. Então veja, foi por conta própria que entendemos e decidimos que não faríamos mais aquilo. Mas aí a gente ia fazer o que com o vinho? Vendê-lo? Não, porque se você não vai beber, você vai dar aquilo para outra pessoa? A Bíblia não aprovaria esse tipo de coisa. Então eu simplesmente joguei toda aquela bebida no vaso sanitário. E a fossa acabou entupindo. Ela não suportou o teor alcoólico de toda aquela bebida. Então, foi assim que aconteceu. E foi a mesma coisa com relação à dieta carnívora, que era o meu costume. Certo dia, minha esposa e eu tivemos uma convicção sobre esse assunto. Aí alguém liga logo em seguida, me criticando por causa da minha nova igreja, falando mal de Ellen White, do espírito de profecia, que seus escritos eram estúpidos, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. Aí eu perguntei à minha esposa: quem é essa mulher de quem todo mundo está falando? Quando eu ainda era ocultista, me deram alguns livros, mas eu nunca os havia lido. Eu estava muito ocupado. Aí eu finalmente fui a uma caixa com alguns livros que haviam me dado. E o primeiro livro que eu peguei se chamava O Desejado de Todas as Nações. E a minha esposa, para minha infelicidade naquela época, acabou pegando conselhos sobre regime alimentar. E isso causou muita confusão em minha casa naquela época. Eu posso imaginar. Qual a idade do seu filho durante essa transição? Meu filho caçula tinha cerca de 3 anos quando tudo isso aconteceu. Ah, então ele conseguiu seguir em frente sem entender o que estava acontecendo com a mãe e o pai. Nessa idade, eles são mais maleáveis com relação a isso, né? O mais velho tinha cerca de 12 anos, e para ele foi mais complicado porque ele era muito dedicado aos esportes, na escola, então tinha muita coisa envolvida para ele. Então foi bastante complicado. Até a gente imagina. Pode ser muito desafiador quando temos filhos pequenos. Mas eu já ouvi dizer que no início você tinha um espírito argumentativo. E observei ao longo do seu testemunho como Deus utilizou esse espírito argumentativo. Por exemplo, quando o padre saiu para fazer compras e isso não fez sentido para você. Então esse espírito argumentativo provavelmente foi usado de forma positiva, pois acabou sendo exatamente o que você precisava para, de fato, utilizar a sua mente para compreender o poder de Deus e a verdade sobre ele. Eu era, de fato, um cientista, e a ciência utiliza um método científico. Precisa existir uma causa e um efeito, tem que haver lógica. E veja, eu nunca teria aceitado uma religião que não fosse lógica. Agora, por mais estranho que pareça, eu estava envolvido no mundo ocultista, que, por sua vez, não faz o menor sentido. Ainda assim, naquela altura, para mim estava tudo bem. Mas eu fico muito feliz por ter encontrado uma religião que seja lógica, que defina claramente o porquê do mundo estar na situação caótica que está agora. Também define a origem dele e a solução de tudo isso. Essa é a única religião que faz isso. E a Bíblia explica tudo isso de forma impecável. Apresenta o problema e a solução para este problema. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não quer a solução. Bastante interessante. Irmão Faltervai, você também passou por uma experiência de conversão? Eu também notei a natureza do seu ministério e algumas coisas que você tem pregado. E eu queria saber, são quase 250 programas do E aí, Professor. É realmente incrível escutar esses programas. Mas eu não sei como você acha tempo para organizar tudo isso. Enfim, é outra história, né? Mas a série Ataque Total transformou a minha vida. E posso dizer o mesmo de alguns dos nossos espectadores. Poderia nos contar um pouco da história por trás desta série? Como você começou isso? No bastidor você já contou um pouquinho sobre, mas explique melhor como você decidiu que leria todos aqueles livros e exporia todos os segredos deles para que as pessoas entendessem o que realmente está acontecendo por trás das coisas. Bom, por muitos anos eu estive envolvido no movimento da Nova Era
e no ocultismo. E eu gosto muito de ler. E eu lia os livros da Alice Bailey, eu lia os livros da Madame Blavatsky sobre Dalkul, eu li sobre todos esses assuntos. E eu também lia demais sobre sociedades secretas. Eu, pessoalmente, não estava inserido nas sociedades secretas, mas o meu sogro, sim. E houve ocasiões em que precisei ajudá-lo com algumas coisas nesse sentido. E aí eu acabei conhecendo os principais canais da África, por exemplo. E o que eu vi é que as comunicações deles estão em um nível de influenciar governos, que por sua vez influenciam ministérios da saúde, entidades esportivas, etc. E foi muito interessante descobrir como eles influenciam as grandes autoridades. Eu estou falando de presidentes, de primeiros ministros. Mas então, depois de um tempo, eu tive contato com a verdade bíblica, com a profecia bíblica. E aí eu tinha que conciliar as duas coisas. Como elas se encaixam juntas? Aí eu fiz um estudo aprofundado sobre isso e acabei passando por experiências impressionantes. Maçons de alta patente vieram até mim, também tive contato com pessoas de outras sociedades secretas, pessoas da polícia secreta também. E, bom, todas essas peças começaram a se unir. E eu comecei a colocar tudo junto e fiz uma série que acho que já tem 38 anos. E quando fui convidado pela primeira vez para pregar na Europa, preguei principalmente sobre ciência e evolução versus a Bíblia. Daí eu comecei a pregar sobre a mensagem de saúde, que aliás não foi nem um pouco bem aceita. Os resultados das pesquisas que eu havia feito sobre dietas vegetarianas não estavam sendo bem aceitas. As pessoas não estavam preparadas para isso, o que acabou me criando muitos problemas. E então, depois disso, eu dei 2 palestras sobre a influência do mundo ocultista na religião e sobre como os dois estão orientados de forma antagônica em relação ao outro. E isso foi na Alemanha. Agora, o público alemão, e especificamente a liderança da igreja alemã, era super crítica. Eles não ligavam muito que eu falasse mal do evolucionismo, apesar de que isso trouxe muitas críticas internas quanto externas. E, como já mencionei, a mensagem da saúde não foi bem recebida, porque para eles não fazia sentido eu divulgar uma dieta à base de plantas. Isso foi há 38 anos atrás. Não existia essa coisa de ir a um supermercado e encontrar algo saudável para comer. Então, isso causou uma divisão. Uns eram totalmente a favor e outros totalmente contra. Parecia não haver uma zona neutra. Ou as pessoas odiavam ou amavam a mensagem. Então, finalmente, eu dei essas 2 palestras sobre a minha experiência ocultista e como esse mundo interage com a religião. E isso causou uma explosão nuclear. Alguns disseram, agora ele foi longe demais. Você não tem provas do que está falando. Afinal, quem é essa Madame Blavatsky? Ninguém nunca ouviu falar dessa mulher. Quem são essas pessoas de quem você está falando? Além disso, você está mencionando as Nações Unidas e todas essas organizações. Isso vai nos causar problemas com os governos. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Você não tem embasamento para o que está falando. Por favor, pare de falar sobre isso. Começaram a envolver até a justiça para me fazer parar de falar sobre essas coisas. Mas é verdade. Veja, eu não havia, digamos, citado fontes. Eu estava falando de improviso sobre aquilo. Então fui acusado de dizer coisas sem provas. Aí, quando voltei para casa, na África do Sul, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava quieto e não dizia mais nada, ou eu daria a eles tantas citações, tantas referências, a ponto de afogá-los nelas. Então, aquelas 2 palestras,
acabaram se tornando uma série de 36 episódios, com centenas e centenas e centenas de citações e provas. Mas começaram a dizer, não, essas citações não existem. Aí começaram a investigar para ver se era aquilo mesmo. E após um tempo, as pessoas começaram a vir até mim dizendo, olha, eu verifiquei tudo isso que você disse e é verdade, eu mal consigo acreditar. Então foi assim que as coisas se desenvolveram mais ou menos. Mas algumas pessoas decidiram me ignorar, porque sabiam que sempre que me acusassem de dizer algo que não era verdade, receberiam 36 palestras de evidências. Então foi isso. Muito interessante, muito mesmo. Realmente poderoso. Muito bem, vamos falar agora sobre profecias bíblicas, porque alguns dos seus estudos são muito proféticos. Aliás, eu gostaria muito de passar, uma hora na sua biblioteca ou no seu computador, para dar uma olhada em todos os seus arquivos. Porque eu sou uma pessoa viciada em livros, sabe? Isso é muito bom. É a única maneira de desvendar todas essas coisas. Tem um autor que diz que os únicos que acreditam nas conspirações são aqueles que as estudaram. Falando sobre isso, a internet está eliminando muitas coisas. Há uma grande quantidade de materiais que está sendo eliminada. Por exemplo, a Wikipedia tem muita gente católica envolvida nos bastidores, que estão reinterpretando registros históricos de uma maneira muito preocupante. Olha, se vocês me permitem ser bem direto, a Ordem dos Jesuítas é a responsável pela Contra-Reforma. Ela é responsável direta por apagar grande parte da história do mundo. Enciclopédias foram reescritas. Meios de comunicação estão sob o controle deles. Eles querem que as pessoas ouçam somente o que eles querem que ouçam. Então é por essa razão que eu faço questão de que minhas citações sejam diretamente da fonte. Eu fiz questão de conseguir os livros que não se encontram à venda por aí. Herdei muitos deles do meu sogro. Alguns deles consegui de fontes totalmente esotéricas. Na verdade, foi um milagre eu ter conseguido alguns deles. Em meu testemunho eu falo sobre isso. Mas é por isso que foi importante que eu conseguisse os livros. E sabe, hoje, quando as pessoas negam o que eu digo, eu simplesmente rio, porque elas não sabem de nada. Eu li os livros, eu sei o que eles dizem. Eu sei que a maçonaria é sim uma religião luciferiana. Eu sei que o cerne da filosofia das Nações Unidas está na filosofia luciferiana. Sendo assim, não importa quantos cristãos estejam nessas organizações. Eles não têm o conhecimento dessas coisas porque não fazem parte desse círculo íntimo. Então, você só descobre essas coisas se gosta de ler muito, principalmente direto da fonte. Mas, dito isso, eu não recomendo ler esse tipo de coisa, porque você pode acabar sendo sugado por isso. A razão pela qual eu consegui estudar esse material é porque eu não estava lendo para descobrir o que ele dizia. Eu estava investigando para descobrir os seus erros para sair daquilo. Porque eu fazia parte daquilo e saí de lá. Eu não era um adventista curioso querendo ver o que o diabo está fazendo. Eu não recomendo isso para ninguém. Na verdade, fiquem longe disso. Com relação às citações que eu apresento, elas servem para corroborar um fato bíblico. Então, não se trata de despertar o interesse das pessoas pelos costumes luciferianos. Não, não. É para manter as pessoas cientes da armadilha e do perigo dessas organizações. Graças a Deus por esse conselho, porque eu sei que muitos adventistas se sentem atrasados e acham que têm que ler essas coisas para ter todo esse conhecimento. Mas o que você diria para aqueles que simplesmente querem se aproximar de Cristo, chegar perto de Deus? O que você aconselha a pessoas que têm esta intenção? Bem, Bíblia e Espírito de Profecia. Se você só tem esse material na sua biblioteca, você já é uma pessoa riquíssima em termos espirituais. Eu, particularmente, não gosto de ler coisas que filtram o que a Bíblia ou o Espírito de Profecia dizem, que filtram esse material
por alguma terceira entidade ou mente teológica. Se quero saber o que Deus disse, eu quero uma tradução direta do que ele disse. Quero uma versão que não tenha sido filtrada por outra pessoa. O que diz o espírito de profecia? Mesma coisa. Não me diga o que está escrito. Eu quero lê-lo pessoalmente. E é assim que eu gosto. Sabe o que dá vida à Bíblia para mim? É a tipologia. Se você estudar os tipos de pessoas da Bíblia, verá que é impossível não acreditar que Deus seja mesmo o autor daquele livro. Refiro-me às histórias tipológicas, à profundidade dos significados tipológicos, à oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta de cereais, a história de Adão, entrar num sono profundo e depois dele surgir Eva. Todas essas são tipologias do plano da salvação. E também são tipologias incrivelmente profundas, belíssimas, muito bem elaboradas, que se estendem por mais de 1500 anos sem uma contradição. Quando você começa a estudar isso, percebe que a Bíblia é um livro inspirador. Nenhum ser humano jamais poderia ter concebido algo dessa natureza. Então eu rio das pessoas que acham que a Bíblia foi montada por homens barbudos que se comportavam como homens das cavernas. Isso é ridículo. Após ler as cartas de Paulo, querer compará-las com algo escrito por homens das cavernas é algo ridículo. Aliás, veja nos filmes, por exemplo, como eles retratam João Batista, um doido barbudo gritando no deserto, pulando de túmulos e cavernas, coisa assim. É engraçado você dizer isso, porque eu tinha dito a mesma coisa pro meu marido. Eles parecem doidos mesmo. Pois é, eles não parecem pessoas normais. Pois é, são retratados como pessoas esquisitas. É isso mesmo. Eu estudei a Bíblia, eu estudei o Alcorão, estudei os escritos védicos, estudei os escritos esotéricos, e nenhum desses livros é como a Bíblia, que você possa ler 50.000 vezes e sente como se está lendo um livro novo a cada vez. Só a Bíblia é assim. Todos os outros você lê uma, duas vezes e já entende tudo completamente. Mas a Bíblia é especial. Nela você encontra coisas novas, profundas, inacreditáveis. Tem histórias na Bíblia que aparentemente são bobas e a gente simplesmente ignora, né? Por exemplo, alguém perdeu um machado e disse: meu pai, perdi a cabeça do machado, o que eu faço? Era um objeto emprestado? Ah, jogue um graveto na água e ele flutuará. Ora, que história boba, né? Quem acredita nisso? Mas a cabeça de um machado é um objeto morto. E uma vez que ele caiu nas profundezas das águas, ele estava perdido para sempre. Jesus fez citação dos Salmos, que dizem que as profundezas o cobriram. Quando você está nas profundezas, você está num estado completamente perdido. Então ali estava algo fisicamente morto, a cabeça de um machado sem vida, nas profundezas perdido para sempre. E para salvá-lo foi necessário um ramo. Quem é o ramo? O ramo é Cristo, que foi colocado na água para trazer à superfície algo que nem sequer tem vida em si mesmo. Então, um objeto vivo foi dado por um morto. E da mesma forma, nós temos uma vida emprestada em Cristo. Enfim, há muita profundidade nisso tudo. Quando se começa a estudar essas histórias, como a de Isaac, a madeira sendo colocada em suas costas e ele sendo levado para o alto da montanha, onde Cristo foi crucificado e um substituto aparece, e todo o plano de salvação é simbolizado ali naquele momento. Como é possível negar a inspiração divina da Bíblia? É inacreditável. Amém? A pergunta que eu havia guardado para o final é a respeito daquela jovem que você já mencionou em seu testemunho. Você encontrou depois? Acho que uns 20 ou 25 anos depois, para grande surpresa dela, ela acabou descobrindo que aquele professor ateu e briguento dela acabou se tornando um crente. Ela então entrou em contato comigo. Ela era uma jovem adventista que havia se mudado para os Estados Unidos
e casou-se com um pastor adventista de lá, mas ela entrou em contato comigo e eu pedi desculpas a ela pelas minhas atitudes. Você fez aquela jovem chorar, Walter. Qual o problema desses professores de hoje, hein? Mas você tem que entender que ela estava lidando com a ciência deste mundo. Você consegue imaginar alguém dizendo ao Dawkins ou ao Hawkins que a ciência que eles ensinam é patética? Como acham que reagiriam? E ainda diante de vários outros alunos que devem acreditar em tudo que você diz? E o futuro deles depende disso, porque eles devem regurgitar o que você ensina em uma prova. Como professor, você não pode tolerar esse tipo de dissidência em uma sala de aula. Veja, eu não estou me desculpando pela forma como agi com ela. Eu só estou explicando por que eu agi daquela forma naquele momento. Eu tive que me defender da intrusão de uma divindade. Sim, é verdade. Essa é a mentalidade, né? Muito bem. Hoje em dia estão ocorrendo muitos eventos proféticos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Temos a guerra do Irã, temos coisas esotéricas acontecendo, como disse Alice Bailey. O que mesmo ela disse sobre a externalização da hierarquia? Ela disse que isso ocorreria a partir de um ano. Sim, 2025, disse ela. Pois é, ela menciona o ano 2025. Então estamos em 2026, será que a situação vai piorar? Mas quais são algumas coisas que você vê acontecendo por aí que mostram que não apenas estamos vivendo no tempo do fim, mas que mostram que os movimentos finais serão rápidos? Veja, quando você analisa os componentes básicos, não é tão complicado assim. Nós sabemos que uma entidade política irá impor a marca da besta. E essa entidade política, de acordo com todos os estudos que temos, é claramente os Estados Unidos da América, que surgiu no momento em que a profecia diz que surgiria. Ele se parece como um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa entidade irá cumprir essa legislação religiosa que, durante décadas, pareceu algo improvável, mas agora já não é mais. Na verdade, é altamente provável, ainda mais considerando o pensamento religioso da nação atualmente. E com a turbulência dessa batalha entre essas duas mentalidades, do secularismo e da religião, fica bastante claro ao observarmos as figuras políticas, sejam elas do gabinete de Donald Trump ou em seu exército, que eles têm sim uma agenda. E essa agenda é impor a moralidade religiosa deles. E sempre que alguém quer impor uma moralidade, os impositores o fazem de forma bastante evidente e clara. Por exemplo, nós conversamos com os cabeças desses movimentos e eles defendem a legislação da primeira tábua dos 10 mandamentos. Mas por onde começar a legislar a primeira tábua dos mandamentos? Você começa pelo quarto mandamento, com o argumento de unir a família, sincronizar um dia de adoração e de descanso, todas essas coisas. Então, não há dúvida de que eles querem legislar o domingo. E para isso, eles têm que estabelecer um sistema quase que dominionista, para que a religião possa voltar a ter voz. E é justamente por isso que vemos o presidente da Câmara, por exemplo, dizendo que a separação entre a igreja e o Estado é injusta, que essa separação é baseada em uma história distorcida, em uma interpretação errada do que disseram os fundadores do país. Bom, a próxima pergunta é: tá, se vamos ter uma legislação moral religiosa, neste caso, como vamos lidar com as diferentes religiões? A moralidade de uns não será a mesma que a dos outros, embora haja semelhanças, mas não é a mesma coisa que com os judeus, por exemplo. Não será o mesmo que o Islã, não será o mesmo que os ateus. Então, como a sociedade vai ser regulada com esses pontos de vista diferentes?
Ora, vamos dar a cada religião o seu próprio território, e assim cada um pode regulá-lo como bem entender. E para alcançar isso, é necessário um tipo de acordo. No que diz respeito às principais religiões, eles chegarão a um acordo em que todos possam dizer: veja, nós temos origens semelhantes, temos ideais semelhantes, talvez possamos coexistir. E é aí que entra o acordo abraâmico. Mas, se uma nação decidir que não quer fazer parte do acordo abrâmico, para existir pacificamente com outra organização religiosa que pense diferente, seja porque, por algum motivo, eles acham que tem uma origem superior ou uma missão específica, por exemplo, exterminar todos os infiéis. Bom, neste caso, esse grupo não se encaixa. Então, essa mentalidade divergente precisa ser eliminada. Qualquer ideia que perturbe esse bem comum deve ser eliminada. Neste sentido, o próprio Donald Trump disse várias vezes que, quando a questão do Irã chegar ao final, ele espera que todas as nações islâmicas tenham aprendido a lição e se unido ao acordo abrâmico. Aí todos poderão coexistir pacificamente. Os judeus terão seu território e serão permitidos viver em paz, respeitando suas próprias normas religiosas. O mundo islâmico também será capaz de fazê-lo, e o mundo cristão também, em seu próprio território. Mas aí, se chegar um pequeno grupo dizendo: olha, a gente não quer fazer parte de nenhum dos três, nós somos diferentes, não queremos guardar um dia que não seja aquele indicado pelo próprio Deus. Ah, e aliás, vocês não podem chamar o primeiro dia da semana de dia de descanso, porque Deus descansou no sétimo dia. Ele honrou e abençoou o sétimo dia. É isso que ele disse, e queremos fazer o que ele disse. O problema com isso é que o mundo cristão irá guardar o domingo. Você tem que guardar o primeiro dia da semana. Então não dá. Existe um problema aí, um conflito. Mas aí os cristãos dirão a esse grupinho: vocês estão querendo guardar o dia dos judeus. Os judeus guardam o sétimo dia. O problema é que só eles poderão guardar esse dia. Resumindo, por causa disso, você vai ser condenado à morte no ambiente judaico e será condenado à morte no ambiente cristão. Você ficará entre a cruz e a espada. E eu acredito que isso está acontecendo muito rapidamente. Todos terão que escolher. Todos terão que escolher entre o selo de Deus e a marca da besta. Agora, o espírito de profecia afirma claramente que este conflito se desenrola no mundo cristão. Dentro do mundo cristão. Agora, outras religiões, como o Islã, por exemplo, guardam a sexta-feira, mas não é um dia de descanso. Nesse dia, eles só têm uma sessão de oração ao meio-dia. As lojas ficam abertas até esse horário, depois eles fecham por 1h30 ou coisa assim, e depois abrem de novo. Agora o verdadeiro dia de descanso será no domingo, porque eles estarão alinhados com o resto do mundo. Por exemplo, os bancos não abrem nesse dia, etc. Então eles estão alinhados com o primeiro dia de semana. Eu não acho que eles vão implicar com isso, por causa do bem das suas economias e tudo mais. Até mesmo os judeus, em prol de sua economia, manterão coisas funcionando. Os ortodoxos também terão os seus sábados, etc. Mas uma pessoa que deseja obedecer aos mandamentos de Deus e se apegar ao testemunho de Jesus vai se encontrar numa posição muito difícil. Veja como eles tratam as pessoas de mentalidade diferente. Elas são descartáveis para eles. Livre-se delas, mande-as para longe. Então, se você pretende ter uma mentalidade diferente, que vai contra o bem comum, é melhor você se preparar. Nós abordamos essa questão com os líderes desse movimento, e o que eles nos disseram é que era melhor que os adventistas começassem a guardar o domingo. É interessante porque eu estava assistindo a esse programa no qual você fez uma entrevista com o pastor Douglas Wilson, né? Sim, Douglas Wilson. E é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo acessá-la rapidamente aqui.
Algumas das observações que ele fez sobre os adventistas são muito interessantes. Quando você perguntou se duas pessoas podem andar juntas sem estarem de acordo, veja o que ele respondeu. Mas nós somos uma organização cristã. E o que acontece quando duas organizações cristãs possuem diferenças entre si em termos de adoração a Deus? E neste caso, eu me refiro especificamente à questão do dia do sábado. Neste caso, se houver leis impostas pelo governo que criam um conflito entre o domingo e o sábado, as outras denominações cristãs dirão aos adventistas que estão mantendo uma tradição judaica. Só que o nosso argumento é de que não, isso vem do Gênesis, muito antes de existir qualquer judeu. Dito isso, você disse na CNN que quando duas pessoas caminham juntas, elas devem estar em sintonia. Mas como podem andar juntas? Você afirmou isso especificamente em relação ao Islã? Mas agora, dentro do cristianismo, e se houver divisão entre eles, com relação ao dia de culto? E se este dia for especialmente instituído por lei, qual seria a consequência disso? Muito bem. Bom, uma das coisas que temos que considerar é a composição demográfica dos cristãos nesta nação específica. Bom, uma vez que os adventistas do sétimo dia são uma minoria esmagadora, o que aconteceria neste caso? Se a maioria pensar como eu, em termos de cristianismo simples, o que é muito diferente do que entrar em detalhes de doutrina, enfim, o que aconteceria é que todas as lojas fechariam aos domingos, mas os adventistas teriam permissão para fechar suas lojas aos sábados. Não haveria restrição alguma em relação a eles. Mas se você tivesse adventistas que trabalhassem para, digamos, sabatistas do primeiro dia, se você tivesse adventistas que fossem funcionários deles, você estruturaria a lei de forma a ser mais amigável com os adventistas que desejariam folgar aos sábados. Basicamente, não há motivo para coagir ninguém, né? Porém, o que ia acabar acontecendo é que a maioria das lojas fecharia aos domingos, porque a maioria cristã observa o domingo, primeiro dia. Então, basicamente, neste cenário, haveria um alto grau de tolerância religiosa para diferentes denominações. Nestas circunstâncias. Você e eu sabemos onde isso vai dar, né? Eu gostaria de ouvir sua opinião, porque pelo menos é o que ele está dizendo. Mas a gente sabe que esse movimento não é composto apenas por ele. Além disso, historicamente falando, a coisa nunca funciona tranquila como ele pintou ali. Será que de fato haveria essa exceção dada aos adventistas que quisessem guardar o sábado? Será que isso não sairia totalmente do controle? A verdade é que não haverá essa exceção para os adventistas. Quem assistiu o programa sabe que ele disse adiante que, no fim das contas, o melhor é seguir a maioria, porque isso previne um monte de problemas. Quando existe um grupo querendo ir em outra direção, todo tipo de coisas ruins podem acontecer a eles. Ele pode até ser tolerante, mas seus colegas religiosos não são tão tolerantes quanto ele é. Por exemplo, há outros que dizem que os adventistas do sétimo dia nem sequer se qualificam como cristãos. Eles têm que simplesmente aceitar e mudar sua opinião. Então, a Bíblia me diz para onde as coisas vão. Isso levará à pressão econômica e depois a uma sentença de morte. Porque não seremos vistos como razoáveis, seremos vistos como trabalhando contra o bem comum. Nós iremos contra o sistema de leis estabelecido por aquilo que a Bíblia chama de anticristo. Então é um problema muito sério. E eu sempre me surpreendo quando vejo, mesmo dentro da nossa própria igreja, pessoas dizendo que Roma mudou e que, portanto, devemos abandonar essa nossa teologia ultrapassada, segundo eles, do chifre pequeno e essa coisa de mudar os tempos e a lei, etc. Infelizmente, pessoas em altas posições de nossa igreja têm nutrido essa mentalidade. Acontece que eles vão levar um choque de realidade muito grande, porque Roma não muda. Tá verdade.
É interessante que tem gente que realmente pense que Roma mudou. Isso é um grande erro. Eu publiquei um vídeo intitulado O Verdadeiro Espírito do Catolicismo Romano. Deixe-me mostrar aqui, porque parece mais ou menos com isso. O contexto aqui é que havia um protestante conversando com um católico romano. É o Ryan contra o Ben. O Ben é católico. Mas eu quero que você ouça um comentário que saiu da boca do católico. Isso me remete ao livro Grande Conflito e àquilo que aconteceu a vários reformadores protestantes na Idade Média. É como se aquele espírito católico estivesse a todo vapor. O que a gente faria com pessoas como vocês era interrogá-los, e se vocês insistissem na sua teimosia, nós o entregaríamos à justiça, para que as autoridades erradicassem a corrupção de pessoas como vocês. Arrependam-se de seus caminhos. Você é uma pessoa terrível. Olha, você pode ser desonesto se quiser, mas pelo menos seja respeitoso. Eu estou sendo honesto, você é péssimo. Por favor, seja respeitoso, eu estou te respeitando. Eu respeito Deus mais do que eu respeito você. Você está fazendo um péssimo trabalho tendencioso. Veja. Eu já expus o que você quer fazer. A Bíblia nos diz para honrar a todos. Você sabe, a Bíblia nos ordena amarmos uns aos outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu te amo, mas você tem que parar de mentir. Você não quer fazer isso. Comece a dizer a verdade. Você... O meu amor por você é isso, então é fazer você falar a verdade. Pessoas. Ok? E ainda que você ache que eu esteja fazendo mal contra você, a Bíblia diz não pague o mal com o mal. Você está desonrando a Deus mentindo. Você desonra a Deus e a igreja dele, seu mentiroso. Me deixe falar. O que a gente fazia com com pessoas como você no passado era interrogar e se continuassem na sua teimosia, nós o entregávamos à justiça para que as autoridades erradicassem a corrupção causada por pessoas como vocês. Se arrependa! Uau! Se arrependa! Controle-se! Seu pecador, seu mentiroso! Você é um grande mentiroso. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que pessoas como eu, que apoiam sua salvação apenas em sua fé em Jesus... Você é um grande mentiroso. Você acha que eu deveria ser executado? Eu acho sim que você tinha que ser silenciado em uma sociedade cristã. Então você está insistindo nessa sua teimosia. Você acha que Você é pior que um ateu. E eu vou dizer mais. Acha que eu tinha que ser queimado na fogueira? Pessoas como você criaram o ateísmo. Eu queria muito saber sua opinião sobre esse vídeo, e depois a gente vai responder algumas perguntas das pessoas. Mas esse não é o espírito do romanismo? Não é o que lemos nas páginas da história? Quando você lê as encíclicas papais, na verdade você nem tem que ler as encíclicas papais. Basta assistir a alguns discursos da Heritage Foundation. Neles, eles são muito elegantes, educados, articulados. Ainda assim, eu consigo identificá-los de longe. Eu vejo que eles têm formação jesuíta. Provavelmente frequentaram a Georgetown University. Eles têm total conhecimento dos pontos de vista de pessoas como Tomás de Aquino, Agostinho e estes indivíduos. Quando se lê uma encíclica papal, vemos que eles citam São Tomás de Aquino em toda parte. Eles o chamam de o santo, o honrado doutor, isto e aquilo. Agora, a opinião de São Tomás de Aquino não é diferente da desse rapaz que acabamos de ver. Ele diz que essa árvore tem que ser podada e que o indivíduo que tem essa mentalidade perversa precisa ser totalmente erradicado, como se fosse um câncer, a fim de salvar o corpo. Então, essa é uma questão muito comum e é nessa direção que as coisas vão evoluir. É esse tipo de atitude com a qual provavelmente lidaremos em pouco tempo. A um nível pouco mais intelectual, misturado a uma aparência de pena, mas que na realidade não tem pena nenhuma. Teremos que lidar com pessoas bastante instruídas e que pensam exatamente como esse rapaz aí. Infelizmente, o mundo protestante está chegando a pensar assim também. Sim. Sim. Se tornaram como os próprios católicos. Muito bem, vamos responder algumas perguntas das pessoas. Vamos começar com a pergunta de Duran. Você pode explicar o que Israel e o movimento sionista têm a ver com as profecias ou as leis dos Estados Unidos? Muito bem. Posso ser bem direto?
Eu acho que a hora de tratar isso com cuidado já passou, sabe? O sionismo é um movimento político. O sionismo não é um movimento religioso, embora alega-se que seja um movimento religioso. Mas, na verdade, ele é um movimento político que quer estabelecer um Estado político. O sionismo, em última análise, consiste em expandir o Estado até o ponto em que o Antigo Testamento diz que Deus deu essa terra a Israel. Porém, o Israel de hoje é uma construção maçônica. O Estado de Israel não é um movimento guiado por Deus, porque é uma estrutura maçônica que deriva da teologia jesuíta. E todas as nações participaram dessa questão. Essa decisão provavelmente foi tomada há muito tempo. E a ideia era criar um Estado judeu, onde os judeus pudessem governar novamente. Agora veja, eu não sou antissemita. Eu já fui acusado de antissemitismo, porque eu digo coisas como: se vocês estão em Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é um verso bíblico. Além disso, eu cito o espírito de profecia, que diz que, como nação, eles foram para sempre abandonados por Deus, porque rejeitaram o Messias. Mas não como seres humanos. Como povo, eles têm as Escrituras à sua disposição. Eles possuem a riqueza do Antigo Testamento. Então, eles podem tomar a decisão de aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. E até mesmo alguns dos movimentos judaico-messiânicos de hoje que aceitam Cristo não o aceitam da mesma forma que aceitamos. Eles o aceitam como um libertador nacional, mas ele não é um libertador da nação de Israel. Ele é um libertador de qualquer um que crê nele, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que todo aquele que nele crê. Então, não se refere a uma entidade política ou a uma questão de raça, mas sim qualquer ser humano, todo aquele que nele crê. Então, como nação, eles foram para sempre abandonados por Deus. E algumas pessoas podem perguntar, mas como que o espírito de profecia, ou Ellen White, diz uma declaração tão dura como essa? Ora, mas a Bíblia diz que a casa dele seria deixada desolada, que não sobraria uma pedra sobre a outra. A nação judaica foi dispersa. E a grande destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. foi uma destruição ainda maior sob o imperador Adriano, onde ele dispersou toda a nação judaica. Aí ainda seguiu-se a história da ascensão do Islã, das cruzadas, que basicamente foram um movimento para exercer a superioridade cristã sobre a Terra Santa e em todas aquelas áreas consideradas sagradas. Mas a verdade é que só há um lugar santo, que é onde Cristo está presente, que é onde há um ou dois reunindo-se em seu nome. Então, não é necessária nenhuma peregrinação. Bom, aquelas terras são úteis em termos de arqueologia, para validar algumas coisas que aconteceram nos tempos bíblicos, mas como nação, sim, eles foram abandonados por Deus. Toda nação, toda essa questão do sionismo não é algo encontrado na Bíblia. Não existe na Bíblia um plano duplo, um para os cristãos e o outro para os judeus. Duas dispensações, como dizem por aí, ou duas noivas. Não, é uma noiva só. Ou você está em Cristo ou não está. Portanto, o sionismo é uma construção política impulsionada por ideias maçônicas. Ela serve para levar aqueles que rejeitaram Cristo como seu salvador pessoal a irem juntos em uma nação judaica onde possam restabelecer seu templo, onde nenhuma pedra deveria estar sobre a outra. Porque o templo que é construído é um templo espiritual, e todo aquele que aceita Cristo é enxertado neste templo como uma pedra viva. Pedro deixa isso bem claro. Vocês são pedras vivas que compõem uma casa espiritual.
Esse é o templo de Deus que está sendo construído nesse momento. Então, construir de novo um templo de pedra é uma blasfêmia. É uma negação do que Cristo fez por nós. E é exatamente disso que trata esta situação. Também há os ortodoxos. Eu assisti a um vídeo no qual um membro do Sinédrio disse que preferia ir para Auschwitz ao invés de aceitar a Cristo. O que é uma pena, porque ao rejeitar a Cristo, ele está rejeitando a única proteção sob a qual ele pode se refugiar em tempos difíceis. Portanto, a nação judaica atual é uma construção política de uma sociedade secreta católica romana que, do ponto de vista bíblico, não tem valor algum. É um desvio da verdade. Eu estou sendo bem direto aqui. É assim que é. Muito bom, obrigado pela resposta. Sim, muito obrigada. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta. Ela diz assim: eu serei salvo se guardar os 10 mandamentos, me arrepender, guardar o sábado do 7º dia e for cremado? Muito bem. Você não será salvo por guardar os 10 mandamentos. Mas ignorá-los também não vai te salvar. Então, a pergunta é: por que guardar os 10 mandamentos? Você guarda porque ama a Deus. Porque Ele te resgatou do estado em que você estava e te convenceu de que os princípios desta lei são a maneira mais lógica de fazer uma sociedade na qual o pecado jamais volte a se manifestar. Eu guardo os 10 mandamentos porque Cristo me convenceu de que este é o tipo de governo sob o qual eu quero me submeter. Seria maravilhoso se eu nunca precisasse colocar um cadeado no meu carro ou na minha porta, ou num lugar em que minha esposa ou qualquer mulher pudesse andar tranquilamente, sem medo de lugares escuros, sem medo de que qualquer pessoa possa me matar. Uma sociedade em que os filhos honram os pais, uma sociedade que honra os primeiros 4 mandamentos, que dizem respeito a Deus. Que sociedade maravilhosa seria essa? Eu adoraria fazer parte desta sociedade, uma sociedade regida pelas leis dos 10 mandamentos. Então, eu repito, esta é a sociedade na qual eu gostaria de viver. Uma sociedade presidida por um rei, cujo nome é Jesus. Este é o único rei ao qual eu honraria, porque eu sei que ele me ama e ele não quer me coagir e forçar a nada. É por isso que eu guardo os 10 mandamentos. Não porque eles me abrem uma porta para o céu, não. Eu os aceito porque eles são a lei do governo de Deus, que para mim faz todo sentido. Bom, com relação a ser cremado, né? Há pessoas que têm medo de serem cremadas achando que Deus não as poderá encontrá-la em lugar nenhum após sua morte. Mas isso é uma mentalidade católica. Vamos pegar o Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Ele morreu de morte natural, embora fosse verdade que quisessem queimá-lo na fogueira, né? Mas aí no Concílio de Constância, quando eles finalmente se livraram de um de seus estudantes, Jan Hus, eles decidiram queimar Hus na fogueira, por causa das suas heresias, já que elas provinham dos escritos de Wycliffe. Aí eles decidiram desenterrar o Wycliffe e queimar os ossos dele. Eles os trituraram, transformaram em pó e jogaram no rio, achando que assim ele desapareceria totalmente da história. Na verdade, eles achavam que qualquer herege queimado na fogueira se perderia para sempre, uma vez que ele viraria cinzas. Eles acham que Deus é incapaz de refazer a pessoa. Mas veja, Deus não é limitado pela anatomia do seu corpo na hora da sua morte. Aliás, a cada 8 anos, mais ou menos, todas as moléculas que constituem o seu corpo já foram substituídas. Então, quais moléculas Deus vai usar para reconstruir seu corpo? Aquelas que você tinha quando jovem ou quando velho? Uma vez que elas já foram mudadas umas 8 ou 10 vezes. Não. Deus não depende de sua anatomia física, de sua composição física para reconstruí-lo. Ele não é limitado por uma coisa pequena dessas. Deus tem você no disco rígido dele.
Deus sabe a sua personalidade, o seu modo de pensar. Ele sabe tudo sobre você. E, aliás, o novo corpo que Deus vai te dar nem se compara com o que nós temos agora, que, aliás, é bastante lamentável. Eu, na verdade, mal posso esperar para que Deus me dê um novo corpo. Amém? Deus é capaz de te dar um novo corpo simplesmente proferindo uma palavra. Mas a sua pessoa, quem você é, isso não será perdido. Seu caráter, aquilo que fundamenta sua fé, suas crenças, isso será mantido e continuará sendo você. Amém. Isso foi lindo. Muito obrigado. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Você pode me falar algo sobre o Espírito Santo? Tenho tido dificuldades com as doutrinas da Trindade desde que um amigo muito próximo me mostrou textos que sugerem que... Acho que ele escreveu errado. Que o Espírito Santo não é Deus. Eu não quero pecar rejeitando nossa doutrina sobre este assunto. Deixa eu ver o resto da pergunta aqui. Mas as informações que ele me mostrou são bastante confiáveis. Comente também sobre o que dizia o certificado de batismo antes e o que diz agora. Muito bem. James, eu me lembro que você fez um programa com o pastor Randy Skitt sobre a Trindade. E nele você disse que não iria mais falar sobre esse assunto. Você já falou o que pensa, aí as pessoas aceitem ou não. É isso mesmo? Não foi o que aconteceu naquele programa específico? Sim. Muito bem. Por acaso o Espírito Santo é mencionado no capítulo 1 de Gênesis? Com certeza? O Espírito de Deus pairava sobre a água, certo? O Espírito Santo foi mencionado no batismo de Jesus? Ouviu-se uma voz vinda do céu, que era do Pai, não é? Aí Jesus, o Filho, saiu da água e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, certo? Então, os três estavam ali. Jesus disse: aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Essa não é a mensagem para Laodiceia? Sim. O ouro representa o caráter da divindade, que é personificada no Pai. A veste branca é personificada em Cristo. E quanto ao colírio, que abre a nossa mente para a compreensão das coisas, não é esse o trabalho do Espírito Santo? A Bíblia é repleta de coisas belíssimas como essas. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, ele testifica de Cristo. Se eu testemunho a favor de alguém, eu não sou essa pessoa, eu sou um representante dela. Eu não apresento Cristo, eu represento. Sou apenas uma voz clamando no deserto. Quanto à divindade destas três entidades, se você fizer um estudo bíblico sério, você verá que todos os três se qualificam para o nome Jeová. Eu não quero entrar na doutrina da Trindade agora, porque você vai acabar recebendo 1 milhão de e-mails dizendo que somos malucos e coisa desse tipo. Mas, se você quiser ser consistente e dizer que só existe um Deus e que este é o Pai, neste caso, os outros dois têm que ser gerados ou criados de alguma forma. Só que eles dizem, não criado, ele foi gerado. Mas gerado significa monogâmico, único, singular. Aquele em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele residia a vida, não emprestada, não derivada. O que isso significa? Se considerarmos a doutrina católica, nela Cristo foi gerado, e o Santo Espírito foi trazido à existência pelo sopro. Portanto, são secundários. Mas não, os outros dois estavam lá desde o início. Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Eu entrego a minha vida e a tomo de volta, e ninguém a tira de mim. Quando você lê lá em João capítulo 1, é dito, nele estava a vida.
E Ellen White diz que nele havia vida não emprestada, não derivada, e que a sua vida era a luz do mundo, e a luz resplandeceu nas trevas. A escuridão não a compreendeu. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Eu estou no mesmo ponto que você. Eu acredito nisso. Se as pessoas não quiserem acreditar, fiquem à vontade. Mas eu creio dessa forma. Para mim, o que eu acredito é que o Espírito Santo é tão Deus quanto é Jesus Cristo, assim também como é o Pai. Os três são um em propósito. A palavra usada ali em Gênesis, no capítulo 1, indica pluralidade. Elohim criou. Elohim não é singular, é plural. Façamos o homem à nossa imagem. Ora, com quem ele estava falando? Um rabino judeu disse que ele estava falando com os anjos, mas espera aí, os anjos não podem criar. Então não faria sentido ele dizer façamos o homem. Ele não estava falando com criaturas ali, mas com o Filho. E o Filho proferiu as palavras e tudo foi criado. Por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, quão mais claro as pessoas querem que isso seja? Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, eu concordo com você, James. Eu não quero mais falar desse assunto. A Bíblia é clara. As pessoas acreditem no que quiserem. Se quiserem acreditar na versão católica, que Jesus é criado, o Espírito Santo é criado, então que acreditem. Eu acredito que nele havia vida não derivada. É por isso que ele deu e a tomou de volta. E é por isso que eu creio que a voz dele me ressuscitará. Amém, amém, muito bom. Isso é muito impactante. Sabe, quando você fala, é possível ver que a palavra está enraizada em seu espírito, na sua alma. É simplesmente a sua nova natureza. O poder de Deus reside verdadeiramente em você, na forma como você articula aquilo que Deus deu a você. Eu acho que isso é algo que todos nós podemos levar em consideração, nos incentivar a estudar a palavra de Deus para que também tenhamos um conhecimento tão profundo. Muito obrigado, é muito gentil da sua parte. Agora veja, há duas coisas que me incomodam muito. A primeira é quando querem rebaixar a posição de Jesus, e a segunda é quando alguém quer se fazer igual a ele. Essas duas coisas me incomodam muito. Louvado seja Deus, temos que estudar, temos que orar pedindo o ensino do Espírito Santo. Porque vamos ouvir tantas pessoas tentando nos convencer de que a palavra de Deus não é verdadeira, tentando provocar-nos, nos fazer duvidar da autoridade da palavra de Deus. É por isso que temos que manter firmes as nossas crenças estudando a Bíblia. Não há outra maneira de nos aprofundarmos na verdade. É verdade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu gosto de uma tradução que me dê as palavras exatas do que Jesus disse, ou do que inspirou o Espírito Santo às pessoas que as escreveram. Eu quero uma tradução direta da Bíblia. Quero saber o que Deus disse. Simples assim. Porque qualquer dúvida que eu tive ao longo desses meus 39 anos como cristão foi esmagadoramente soterrada pela beleza da verdade apresentada pela Bíblia. Houve momentos em que tive dúvidas? É claro que houve momentos em que tive dúvidas. Houve momentos em que questionei versículos da Bíblia ou o espírito de profecia. Eu não seria humano se não tivesse passado por isso. Mas eu não tornei minhas dúvidas públicas até que eu fosse convencido do que era verdade ou não era sobre essa dúvida. Sabe, às vezes eu ficava por anos sem a resposta. Aí, de repente, a verdade me atingia como um raio. Era isso que eu tenho procurado por 3 anos. E sabe, isso pode acontecer muitas vezes com você. Mas eventualmente você dirá, eu me rendo, eu aceito cada palavra da palavra de Deus. Sabe, eu nunca em toda a minha vida me vi certo em uma discussão com Deus. Eu sempre perdi uma discussão com Ele, Ele sempre ganhou. É verdade, é verdade. Amém. Temos uma pergunta aqui da Rebeca 7777. Havia dinossauros na Arca de Noé?
quais foram os animais que foram amalgamados mencionados pela irmã Ellen White? Essa é uma pergunta muito comum. Bem, dinossauros. Por acaso encontramos dinossauros representados nas pinturas rupestres? Por acaso encontramos nas pedras de Ica? Por acaso os encontramos em sociedades que viveram depois do dilúvio, como os Incas e outras? Sim, eles estão por toda parte. Se você ler as lendas dos dragões e criaturas de fogo, todas essas criaturas desse tipo, algumas delas estão em um contexto totalmente histórico, ou seja, sem mitologia alguma associada a elas. Então sim, eu acredito que algumas dessas criaturas estavam na arca e que algumas delas foram caçadas até a extinção. Veja, ninguém acreditava que existissem leões no Oriente Médio, principalmente ali no leste da Babilônia, até que o portão de Ishtar foi descoberto. E lá está todos os leões representados em relevos, os assírios caçando leões. Então eles não existem hoje, mas não significa que não existiram no passado. O mesmo vale para os dinossauros. Com relação às criaturas amalgamadas, bom, se você analisar essa frase no Espírito de Profecia, do ponto de vista gramatical, verá que ela fala sobre amalgamação de animais e amalgamação de homens, não necessariamente amalgamação entre homem e animal. Bom, com relação a quais animais foram amalgamados, eu tenho uma suspeita bastante forte de que os animais amalgamados foram répteis semelhantes a mamíferos. O reino animal está dividido em enormes categorias de animais. Entre os vertebrados você tem os peixes e os anfíbios, depois temos os répteis e mamíferos. Então você tem hoje uma distinção muito clara entre um réptil e um mamífero, enquanto que no passado havia uma terceira categoria, uma categoria tão grande quanto a categoria de répteis e mamíferos, que eram chamadas de répteis semelhantes a mamíferos. Eles estavam mais ou menos no meio do caminho. A estrutura do crânio deles e todo o resto estava entre um mamífero e um réptil. Bom, toda essa categoria de animais desapareceu. Ela só é encontrada no registro paleontológico. Então, por que não há evidências de que essas criaturas sobreviveram? Elas são criaturas bem estranhas. Bom, é porque elas não entraram na arca. Eu acredito que estes animais são os tais animais amalgamados. Eu acho que os antediluvianos eram pessoas brilhantes. Eles tinham uma ciência tão avançada cientificamente que a verdade é que nós parecemos homens das cavernas em comparação a eles. Então, quem acredita que os antediluvianos eram como o homem das cavernas, é melhor repensar essa ideia, porque eles tinham uma tecnologia talvez melhor do que a que temos hoje. Agora, uma prova disso é a Up Art, também chamados de artefatos fora de época. Nós os encontramos por toda parte e ninguém sabe o que essas coisas são. Alguns artefatos são tão tecnicamente avançados que nem se sabe explicar o que faziam ou o que eram. Então, os antediluvianos eram muito avançados e provavelmente possuíam tecnologia genética, assim como nós temos. Bom, mas onde está a evidência dos antediluvianos? Bom, o que diz Atlântida? Que eles desapareceram sob o oceano. Onde estão as maiores evidências do dilúvio? Sob o Oceano Pacífico. É lá que você encontra os maiores canyons, as maiores evidências de uma catástrofe aquática. Então, provavelmente estamos abastecendo nossos carros com eles. Provavelmente fazem parte dos campos de petróleo e matéria orgânica que estamos extraindo da Terra. Então, sim, os antediluvianos eram uma raça muito avançada. Eu li muito sobre alguns desses assuntos e a arqueologia oculta por trás destas coisas. É realmente algo muito avançado. Então, com certeza houve essa amalgamação. E é provável que também misturaram animais com humanos. Afinal, nós conseguimos fazer isso hoje. Nós inserimos genes humanos em tomates. Se nós conseguimos fazer isso,
com certeza fazemos o contrário. E, segundo o espírito de profecia, uma das razões pelas quais Deus trouxe a inundação do dilúvio foi justamente os experimentos que eles realizavam. E se você considerar o quão fundo nós estamos descendo nesse poço, então não há razão para que Deus não destrua esse mundo também num futuro próximo. Foi uma resposta longa, desculpe. De forma alguma, muito obrigada. Nós agradecemos muito que você compartilhe isso conosco. Nossa próxima pergunta, e nós estamos de olho no tempo aqui, diz o seguinte, vamos ver. Ouvi dizer que não nos é permitido usar perucas ou trançar o cabelo, mas eu tenho alopécia, o que afeta minha confiança como mulher. Serei expulsa do paraíso por usar peruca? É uma pergunta bem pessoal, né? Sim, uma pergunta bem pessoal, mas eu sinto muito pelo problema dela. Bom, vamos lá. A Bíblia diz que as mulheres de Sião eram soberbas. Então a questão é, por que você está fazendo algo? Por que aquelas mulheres faziam aquilo? Bom, a minha hipótese favorita é de que algumas daquelas mulheres israelitas rebolavam. Eu fico imaginando o jeito de caminhar daquelas senhoras, meio que mexendo o bumbum de um jeito específico, né? Junto com o tilintar dos adereços delas. Isso é soberba. Não tem nada que ver com a situação da qual você está falando. Sem contar que algumas pessoas têm cabelos naturalmente cacheados. Ora, elas serão excluídas do paraíso. Então, é uma questão do que está no coração da pessoa. Essa é a verdadeira questão. Se você tem uma condição específica ou se por algum motivo você tem algum problema de saúde, tratamentos como quimioterapia ou coisas assim podem causar perda de cabelo. Então, é perfeitamente normal que você queira repor aquilo que perdeu. Isso seria natural. Contanto que isso não te torne uma pessoa arrogante ou soberba a ponto de te fazer sentir superior aos outros. Então, o que importa é o que está no coração. Então, a minha sugestão é: vista-se com elegância. Não exagere nas tendências da moda, mas também não fique tão atrasado em relação a ela a ponto de parecer uma tola. Use o seu bom senso. Seja modesta e tenha um coração aberto para entender aquilo que é certo e o que é errado. Então, a questão que você mencionou certamente não a excluirá do céu. Muito obrigado. Agradeço a sua sensibilidade ao responder essa pergunta. Muita gente tem perguntas como essa sobre enfeites, adornos, etc. Pergunta. O Islã se baseia na primeira das duas testemunhas mencionadas na Bíblia? Eu suponho que seja Apocalipse 11, né? Quem são as duas testemunhas? Elas são as olivas, é o óleo extraído da azeitona. Se você ler o Antigo Testamento, o que são elas? É a palavra de Deus? Então, quais são as duas divisões da palavra de Deus? É o Antigo e Novo Testamento. Portanto, estes são os dois ramos da oliva. Estas são as duas testemunhas que o mundo quer tanto silenciar. Elas têm que ser silenciadas porque expõem a hipocrisia e a distorção da verdade. Expõem as falsas teologias daqueles que a praticam. Estes são os dois ramos de oliveira. Agora eu pergunto, o Islã se baseia no testemunho das duas testemunhas? Bom, o Islã se baseia na antítese das duas testemunhas. E a maior antítese defendida pelo Islã é negar a expiação de Jesus Cristo. Dizer que ele nunca morreu por você. Quanto ao cristianismo, os protestantes acreditam que a salvação vem do sangue do Cordeiro, do fato de Cristo ter morrido por nós e levado sobre si os nossos pecados. Já o catolicismo não. Ele ensina que nós temos que pagar pelos nossos pecados em um lugar chamado purgatório. Então essa doutrina nega a expiação de Cristo. Os teólogos jesuítas afirmam categoricamente que não acreditam na expiação. Eles dizem que Cristo morreu como um exemplo perfeito, mas ele não morreu por você. Você ainda tem que pagar pelos seus pecados no purgatório. Claro, a menos que você consiga uma indulgência do Papa.
E eu sei que isso não é novidade para ninguém, mas então é isso. O Islã nega a expiação. Ele nega a divindade de Cristo. Ele nega a filiação de Cristo. Portanto, não existe harmonia entre o Islã e as duas testemunhas na Bíblia. Da mesma forma que não há harmonia entre o catolicismo e as duas testemunhas. Essa é a minha resposta. Amém, amém. Muito bem, Walter. Ainda queremos aproveitar um restinho de tempo com você aqui. Bom, qual é o significado da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos para nós hoje? Muito bem. Como eu disse em uma outra palestra, o Irã é composto por muçulmanos xiitas. Eles acreditam que os seus mulás, ou seja, seu clero, seus principais líderes religiosos, são da genealogia direta de Maomé. Estes líderes, para os xiitas, são a autoridade máxima em termos de interpretação da lei islâmica e da estrutura islâmica, como a Sharia, por exemplo. Por outro lado, o resto do mundo islâmico, que é a maior parte do mundo islâmico, é sunita, que não acredita que é necessário que você venha dessa linhagem direta de Maomé. Portanto, a probabilidade de você se tornar um islamita fanático e militante é se você for xiita. Atualmente, a maioria da população iraniana é laica. Eles não são tão religiosos assim. É uma minoria religiosa que está no controle, assim como Israel. Lá, o secularismo é a norma. Se você for a qualquer uma das cidades costeiras, vai encontrar pouquíssima diferença entre o comportamento daqueles que vivem em Israel e o daqueles que vivem na Califórnia, por exemplo. Não há diferença. Então, esse tipo de pensamento de que você vem de uma linhagem direta e que por isso está salvo, por causa da sua genealogia, é algo que faz parte de muitas religiões. Por exemplo, o judaísmo não acredita nisso. Eles não acreditam serem os verdadeiros herdeiros por serem da linhagem de Judá. E, aliás, até isso é questionado hoje em dia. Os judeus de hoje não são necessariamente todos dessa linhagem específica. Eles vêm de muitas linhagens que não têm nada a ver com os semitas originais. Seja como for, qualquer religião que afirme possuir o poder supremo ou de ser a única religião correta, esse tipo de religião é uma afronta àqueles que desejam viver em harmonia no ambiente ecumênico. No mundo como esse, você tem que colocar sua doutrina de lado. É por isso que todos os papas, incluindo Francisco, têm consistentemente dito que não podemos basear nossa sociedade em doutrinas. Para eles, a sociedade deve ser baseada na tradição e nos pontos em comum. Então, as doutrinas devem ser deixadas de lado. Mas os reformadores nunca concordaram com isso, pois se o fizermos, estamos crucificando Cristo de novo. Na verdade, a Bíblia nos incentiva a nos apegarmos à doutrina. Quem diz o contrário é o papado. Ora, em quem eu vou acreditar então? Obviamente, eu vou me apegar à doutrina e vou ignorar o usurpador que diz para eu não dar ouvidos a ela. E o mesmo acontece com o Irã. O Irã, estando nesse patamar elevado em sua ideologia, essa questão da linhagem, eles nunca vão aceitar que não são o padrão máximo da religião deles. Então eles devem ser eliminados, assim como os cristãos sabatistas, que dizem que o jeito deles é o certo e que o dos outros é errado. Isso não é bom para o bem comum. Devemos nos livrar dessas pessoas, elas são beligerantes, são perturbadoras da sociedade, são perturbadoras de Israel, elas têm que acabar. Então, esse é o problema. Portanto, essa guerra visa eliminar uma mentalidade específica. Aquelas pessoas têm que entender que, se não se submeterem ao bem comum, o único caminho que lhes resta é o da eliminação. É isso aí. É uma guerra religiosa. As pessoas em posição de autoridade no governo Trump declararam publicamente que se trata de uma guerra religiosa. Não.
Muito interessante. Muito bem, acho que essa pergunta é quase uma continuação da outra. A Igreja Católica deu origem à religião islâmica? Muito obrigado. Veja, se você responder sim a esta pergunta, provavelmente será banido. Eu eu mesmo fiz uma palestra chamada de A Conexão Islâmica, na qual eu tento mostrar que foi isso que aconteceu. Se você considerar todas as doutrinas centrais das duas religiões e como elas coincidem. Na verdade, eu tive uma conversa recente sobre o Islã com o Martin, na qual conversamos com o Shabazz, que vem de uma família muçulmana xiita. E a reação a esse episódio foi muito negativo dentro da igreja, porque há pessoas dentro da nossa igreja afirmando que Alá é o mesmo Deus a quem nós servimos. Eu discordo deles. Essas pessoas podem frequentar concílios ecumênicos, ocupar cargos importantes em nossa igreja, mas eu não estou nem aí com isso. Eles podem ocupar a posição que quiserem. Mas o meu Deus tem um filho. E esse filho se chama Jesus Cristo. E esse filho morreu por mim. E esse filho vai me ressuscitar. E esse filho que esteve aqui na terra é Deus encarnado. Eu nunca vou abrir mão desse Deus. Agora, se o Islã nega esse Deus, o Deus deles não é o meu Deus. Além disso, o Islã e o catolicismo compartilham da mesma doutrina do inferno. O Islã apenas deixa o inferno de Dante ainda um pouco pior. Nele há um anjo que te arrasta sobre brasas ardentes e te joga no inferno, queimando sua pele todos os dias para que você sinta dor, e na manhã seguinte ele te dá uma nova pele para queimá-la de novo, e te dá uma bebida para queimar suas entranhas, e ele te dá novas entranhas para queimá-las de novo. Que tipo de Deus é esse? O meu Deus não é assim. Não é o Deus da Bíblia. Eu não sirvo esse Deus. Então Alá não é o meu Deus. Se eles querem adorar esse Deus, o problema não é meu. Eles podem adorar o Deus que quiserem, mas eu os convidaria a descobrirem quem é o meu Deus, aquele que amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o Deus a quem sirvo. Aliás, esse Deus não faz distinção entre homem e mulher, negros e brancos, ou qualquer raça ou credo que seja. Todo aquele que aceita esse Deus será aceito por ele em seu reino eterno. Por isso eu convido todos os muçulmanos a se tornarem cristãos, mas cristãos de verdade, a guardarem os mandamentos de Deus e terem a fé de Jesus. Amém? Eu tive a impressão que este assunto te comove de maneira especial. Porque você disse antes, sempre que Jesus é rebaixado ou alguém tenta tomar o seu lugar, que isso o incomoda muito, não é? Veja, sendo bem claro com você, eu poderia dizer que já fui convocado para muitos, digamos, conselhos do Sinédrio, nos quais me disseram que eu deveria calar a boca. Da última vez recebi uma carta de alguém dizendo que faria sermões para rebater o que eu disse, afirmando ele que nosso Deus e Alá são o mesmo Deus. Então, há pessoas dentro de nossa liderança que acreditam dessa forma. Mas veja, isso não torna toda a liderança apóstata, porque há muitos que não acreditam assim. É que eles não se manifestam muito a respeito. Agora, quanto àqueles que querem acreditar que o meu Deus e Alá são o mesmo Deus, bem, não serei eu a impedi-los. Mas eles certamente não vão me convencer disso, porque eu sei muito bem o que a Bíblia ensina, e eu me manterei firme nesta convicção. Mas se isso me custar de vez em quando levar umas broncas, bem que assim seja. Os comentários estão bombando de gente dizendo amém depois dessa sua resposta. Muito bem. Eu não sei quanto tempo... Em quanto mais encrenca você quer me colocar, hein? Quer mesmo continuar? Olha, Walter, você pode se meter em quanta encrenca quiser neste programa, ok? Eu vejo o que diz descaradamente heterodoxo. Bom, você pode interpretar como quiser, Walter. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Amém, amém. Bom, tem havido muita discussão sobre isso, acho que é uma boa pergunta, veja. Alguns dizem que o selo de Deus é o Espírito Santo e não o sábado.
poderíamos dizer que o selo de Deus é o selo da verdade? O selo de Deus é estar tão firmado na verdade que você não pode ser abalado. Com relação à verdade, há apenas 3 definições dela. A primeira é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A segunda é a tua palavra é a verdade. E a terceira é a lei e todos os teus mandamentos são a verdade. Então, ser selado na verdade é não ser abalado no tema da divindade de Cristo, não ser abalado no tema da validade da palavra de Deus e não ser abalado na questão dos mandamentos de Deus, que é a base do governo dele. Isto significa estar selado pelo Espírito Santo. Também essa é uma interpretação muito boa. Acho que é a melhor que já ouvi. Porque já falamos muito sobre o sábado, que definitivamente é verdade à luz da palavra de Deus. É claro, ele é o selo dos mandamentos. É aquele em que você o reconhece como seu Criador e Redentor, e você o reconhece como seu Rei também. Porque se você o reconhece como Rei, você vai guardar os mandamentos do seu Rei. É verdade? Muito bem, próxima pergunta. Muito bem, vamos lá. Em relação aos laços entre a Igreja e a ONU, você acha que esta conexão não gera consequências para os membros como um todo? Ou seja, que todos os membros devem obedecer, enfim. Certo. Vamos responder isso. Essa pergunta foi feita recentemente a mim lá na Austrália. E eu recebi muitas críticas por causa da minha resposta, me dizendo que desta vez eu estava completamente enganado. Mas eu vou repetir o que disse lá, porque eu creio sinceramente que a minha resposta é a verdade nua e crua. Vamos lá. Qual é a minha posição com relação às Nações Unidas? Bom, basta assistir à série Ataque Total. Nela há uma palestra chamada A ONU e a Agenda Oculta. E nela eu deixo bem claro que a filosofia das Nações Unidas é a filosofia luciferiana, baseada nos escritos de Blavatsky e Alice Bailey, embelezada e impulsionada por jesuítas como Pierre Teilhard de Chardin e outros de quem a Igreja Católica aparentemente deseja distanciar-se. E eu digo isso porque, uma vez jesuíta, sempre jesuíta. Eles apenas disseram sem rodeios o que eles queriam dizer em segredo. Então, esta é a filosofia das Nações Unidas. Não é uma organização que promove a verdade. A maior representação é a Bahá'í, que é, por sua vez, uma organização ecumênica. E eu sei como foi formada as Nações Unidas, quais foram os precursores dela, assim como todas as pessoas que estavam juntos com Charles Darwin, por exemplo, primeiros ministros do Reino Unido, etc. Eles faziam parte de organizações como a Guilda Fantasmagórica, eles eram espíritas. Eles não eram representantes de Cristo, não importa o que as pessoas digam. É isso que eu penso sobre as Nações Unidas. Agora, qual é minha posição sobre o ecumenismo? Minha posição sobre isso é o que a luz e as trevas têm em comum. Eu não acredito que nossa igreja deva fazer parte de nenhum concílio ecumênico. Bem, muitas de nossas organizações fazem parte de conselhos ecumênicos. Eu, inclusive, já me desentendi com essas pessoas. Já fui banido em alguns países por ir contra essas coisas. Eu já fui acusado por líderes de conselho ecumênico de nossa própria denominação em nível governamental. Fui acusado de questões dessa natureza. Então, eu não sou muito popular nestes círculos, porque eu sempre digo que a luz não deveria andar com as trevas, e assim não podemos estar em concílios ecumênicos. Agora, será que podemos observar o que eles fazem? É claro que temos que estudar isso. Eu mesmo fui enviado a um encontro ecumênico como representante da nossa igreja. E eles me perguntaram naquela reunião, que aconteceu em um grande prédio do governo, e perguntaram nesta reunião quem era a favor de legislar sobre a moralidade daquele país, que no caso era a África do Sul. E todo mundo levantou a mão, menos eu.
Eles me olharam como se eu fosse alguém de outro planeta. De onde veio esse cara? Eles então me perguntaram qual é a sua posição. E eu disse a eles: veja, eu fui enviado pela minha igreja para ouvir o que vocês têm a dizer. Eu não posso votar em uma questão em nome da minha igreja sem que a minha igreja tenha tomado uma decisão sobre essa questão. Eu não posso fazer isso. Portanto, eu não vou votar. Eu estou aqui para observar o que vocês estão dizendo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês forem legislar o domingo e eu me recusar a guardá-lo, o que vai acontecer? Olha, se você for parte da nossa organização, aí podemos proteger você, mas se não for, não podemos fazer nada. Mas eu não preciso da proteção deles, porque tem uma proteção muito melhor. Então eu não me importo de me sentar em um prédio público com eles para ouvir o que eles têm a dizer, mas me unir à sociedade deles, participar de processos de tomada de decisão e tudo mais, isso já é passar dos limites, é prostituir-se com a Babilônia. Eu não posso ser mais claro do que isso. Agora, e veja, foi isso que eu disse lá na Austrália. Por acaso a minha igreja, em uma sessão da Conferência Geral, decidiu que esta fará parte das Nações Unidas? Qual é a resposta? Não. Não houve tal decisão. Agora, será que pessoas em altos cargos ou certas comissões, não importa o nível, decidiram fazer isso por meio de votação? Provavelmente sim, porque eles estão envolvidos nisso. Mas aí é problema deles. Bom, o que eu faço a respeito? Devo deixar minha igreja porque alguém em algum comitê decidiu algo que eu não creio ser bíblico? Olha, deixa eu ser bem claro. Houve decisões tomadas por comissões durante a Covid que não eram interesse do povo de Deus. E por causa disso vou deixar a minha igreja porque um comitê decidiu isso? Eu não vou sair da minha igreja porque eu sei que haverá uma sacudidura nela. E quem vai fazer essa sacudidura não sou eu. É o testemunho direto que vai causar essa sacudidura. Entendam que é Jesus quem vai cuspi-los de sua boca. Ele vai colocar para fora quem não deve estar aqui. E o Espírito de Profecia deixa isso bem claro, dizendo que, se for necessário haver um ajuste na liderança, Deus se encarregará disso. Agora, o que nos incomoda é que ele está dormindo no barco. Jesus, por que o senhor está dormindo? Não vê a tempestade se alastrando ao nosso redor? Acorde, por favor. Parece que o senhor não faz nada a respeito. Veja, o tempo não é nosso, é de Deus. Às vezes ele deixa sim algo amadurecer até o ponto de podridão antes de intervir. Eu não acho que devemos estar nas Nações Unidas. Não acho que temos que participar de concílios ecumênicos. Mas se algumas pessoas em posições elevadas fizeram isso e ainda me baniram, que foi o que aconteceu? Bom, isso não me impede de falar. Eu estava em um país da Europa e o presidente me ligou perguntando: o que você está fazendo? Você não sabe que está banido aqui? Eu respondi: eu estou banido de entrar em igrejas, não de falar em auditórios públicos. Sobre o que você vai falar? Ora, se quiser saber, venha e escute. Você não pode me impedir de falar em um auditório. Então, este é o caso. Deus fará os ajustes. Deus cuidará disso. Vamos chorar entre o pórtico e o altar por todo o mal que se pratica em Israel, mas vamos esperar que o resultado seja positivo e não negativo. Esperemos que algumas pessoas vejam a luz e façam o que é reto aos olhos do Senhor. Então, este não é o meu problema. Isto é um problema de Deus. Enquanto minha igreja, como corpo reunido em uma conferência geral, não houver decidido que fazemos parte desses órgãos e declararem publicamente que somos parte do Conselho Ecumênico, ainda que alguns de nossos líderes sejam presidentes de conselhos ecumênicos, a minha igreja não apostatou em nível de conferência geral com relação a estas questões. Agora, estes líderes, esses indivíduos, até onde eu entendo, eles sim apostataram. Afinal, não há pastores que pregam a teoria da evolução? Por acaso eu vou deixar a minha igreja porque há pastores ou presidentes de conferência dizendo que a evolução é a teoria a ser acreditada e que o papado hoje mudou? Eu vou deixar a minha igreja por causa desses homens? Eu não. Eu vou aguardar até que eles sejam cuspidos ou se convertam.
Muito bem. Bom, eu acho que a próxima é a última pergunta. Você aceitaria dar uma entrevista ao pastor Tim Rosenberg? Ah, essa é interessante. Ele já esteve aqui antes. Ele é um sujeito interessante. O que você acha a respeito? Veja, pode até haver alguns pontos em comum, e eu posso sim fazer entrevistas com algumas pessoas, mas eu não quero debater a verdade. Faz sentido. O debate é algo que o espírito de profecia não vê com bons olhos. O que eu gosto é de declarar a verdade. Aí as pessoas podem aceitar ou não, como acabamos de fazer aqui. Mas a gente não iniciou um debate sobre se você acredita no Espírito Santo, ou se você acredita nisso ou naquilo, ou sobre evolução. Para mim, não é uma questão de debate, é questão simplesmente de expor pontos de vista. E aí as pessoas escolhem. Então, se não for na forma de debate, mas apenas uma exposição de pontos de vista, aí eu não vejo problema. Tudo bem, eu vou entrar em contato com ele para ver se ele está disposto a participar. Assim como você fez com o Douglas Wilson, a forma como você e o pessoal da Heritage lidaram com ele foi muito boa. Queremos apenas abrir um diálogo sobre a perspectiva de Daniel 11 e a interpretação do Rei do Norte versus Rei do Sul. Veja, há muitas questões dentro da nossa igreja que eu não acredito serem pontos de salvação, dependendo do que você crê ou não. É claro, há aquelas que não podem ser comprometidas. Você não pode comprometer as mensagens dos três anjos, não se pode fazer concessões na questão do anticristo. Você não pode abrir mão de nenhum desses pontos. Se você quer crer diferente, tudo bem, mas eu não vou mudar de ideia. Entendido? Amém? É verdade, tem coisas que não são pontos de salvação, então não precisamos ficar desesperados por causa delas. Podemos falar um pouco sobre o Clash of Minds antes de encerrarmos? Eu tenho assistido todos os seus episódios e vocês estão dando bastante trabalho pro pessoal, hein? Conte-nos um pouco sobre o seu ministério e algumas das coisas que vocês têm feito. Muito bem, somos uma organização totalmente sem fins lucrativos. Nossa filosofia é pregar a mensagem dos três anjos para o mundo em todas as suas formas. Tentamos, na medida do possível, disponibilizá-la, dependendo totalmente de doações. E Deus tem sido muito misericordioso conosco. Nós temos obtido sucesso em nosso trabalho, temos distribuído Bíblias, alcançamos pessoas em lugares que nunca foram alcançados, áreas que ainda não receberam a mensagem dos três anjos, distribuímos literatura do Espírito de Profecia. Isso faz parte do nosso trabalho contínuo de evangelização. E, é claro, temos vários programas, como o E aí Professor, também temos programas com o pastor Duplessis, que já tem 92 anos e continua firme e forte. Sei lá, parece que algumas pessoas vivem para sempre, né? Mas a nossa missão é levar as mensagens dos três anjos a todo o mundo. Nós também administramos um instituto de saúde, onde ensinamos sobre estilo de vida. Também temos uma escola de evangelismo com duração de apenas um mês, onde ensinamos sobre as mensagens dos três anjos, que acontece 2 vezes por ano. Bom, basicamente é isso que nós fazemos. E quando temos um tempinho livre, nós viajamos para campais, para eventos, ações evangelísticas, coisas desse tipo. É uma programação bastante agitada e Deus reuniu pessoas que têm essa mesma paixão. Então eu sou muito grato por isso. Temos, por exemplo, o Martin, temos o meu próprio filho, que estava completamente no mundo, tocando em uma banda de heavy metal. E ele agora é um dos porta-vozes, o que demonstra que Deus ouve as nossas orações. Nós também temos o Marlo, que é muito estudioso, se aprofunda muito na verdade. A grande vantagem do núcleo é que
não há muita variação em termos de pensamento teológico. Neste aspecto, em nossos estilos de vida, estamos em perfeita sintonia, o que não significa que todos estejam na mesma página em relação a tudo, mas, em resumo, acho que a mensagem que estamos transmitindo é uma visão holística, integral. Nosso objetivo é levar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Professor Walter, eu gostaria de pedir que você fizesse a última oração. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet gostaríamos muito que o senhor encerrasse o nosso estudo com uma oração. Querido Pai Celestial, quero te agradecer pelos ministérios como o Advent Media Connect, pelo James, pela Andrea e todos os que têm em seus corações a urgência de levar a mensagem final de alerta a esse mundo que está morrendo. É um grande privilégio servi-lo, e nem sempre é fácil. Os ventos costumam ser fortes, a água jorra pela lateral do barco, e às vezes nos perguntamos se o Senhor está dormindo. Mas o mais bonito dessa história é que, de repente, eles já estavam do outro lado. O Senhor sempre sabe o que faz. O Senhor pode nos tirar de situações, pode nos deixar nelas, mas em todas elas há grandes lições a serem aprendidas. Eu oro para que nós as internalizemos. E quem somos nós para acharmos que não temos que aprender mais lições? Por que deveríamos ser eximidos do aprimoramento e do processo de cinzelamento que ocorre na pedra? Por isso, eu oro por esses ministérios, oro pelas pessoas envolvidas, oro para que o Senhor as endireite, as coloque no esquadro, para que se encaixe perfeitamente em seu templo. O templo que o Senhor está construindo e que vai permanecer para sempre como monumento do seu sacrifício. Obrigado, Senhor, por nos fazer participantes do seu grande plano. E que a história desta terra chegue ao fim o mais breve possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Dr. Walter.